tempo e no seu espaço, para compreendermos melhor a mensagem aqui exposta. O reino de Judá, chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, reino formado em 931 a.C., com a morte de Salomão e com a divisão das tribos, quando 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, apenas 2 tribos ficaram fiéis à dinastia de Davi, Benjamim e Judá. Então esse reino chamou-se Judá. Agora está no governo o mais longevo reinado até então, o reinado de Uzias, que governou Jerusalém e o reino de Judá 52 anos. Mais tarde foi superado por Manassés, que governou 55 anos. Mas Manassés foi um homem perverso, Uzias foi um homem piedoso. Ele investiu no seu reino, na agricultura, no fortalecimento de outras cidades, também implementou um exército poderoso, expandiu o seu território, e agora esse rei está morto. O trono está vazio. E à volta os riscos eram enormes, porque vinha o Rezim, rei da Síria, Peca, o rei de Israel, para atacar Jerusalém. E o reino do sul então pede socorro à Síria, que era um poderoso império que se formava. E para buscar essa ajuda militar da Síria, Judá abre os cofres para entregar suas riquezas àquele poderoso império. Porém, agora é a Síria que eles vão buscar ajuda e que começa a ameaçá-los. E para fugir do ataque da Síria, eles correm atrás do Egito buscando ajuda. Portanto, o momento é de instabilidade política, tanto externa quanto interna. A economia estava num período razoavelmente bom, mas um problema: havia uma grande injustiça social na época. E ele denuncia isso, o profeta, a ponto das pessoas juntarem casa a casa, campo a campo, e tornar-se os únicos senhores da terra. Em outras palavras, aproveitava a miséria do povo para comprar a preço baixo aquilo que eles tinham, para se tornar os únicos detentores do poder econômico. Se não bastasse essa opressão econômica, o poder judiciário estava rendido à corrupção, mancomunado com o poder legislativo, porque se decretava leis injustas para oprimir os mais fracos, e os poderosos compravam os juízes para darem sentenças favoráveis a eles. Consequência? Isso gera uma crise moral sem precedentes, não apenas de tolerância ao erro, não apenas de concessão ao mal, mas o profeta denuncia que houve uma verdadeira inversão de valores, a ponto de ele denunciar no capítulo 5, 20, estavam transformando luz em trevas e trevas em luz, chamando o amargo de doce e o doce de amargo. Vale destacar, irmãos, que os impérios passados caíram por problemas morais. Mais tarde, o Império Romano caiu por problemas morais. E a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações. Nenhuma nação fica de pé permanentemente quando os seus valores são dinamitados, destruídos. Porque, removidos os fundamentos, diz o Salmo 11, versículo 3, o que poderá fazer o justo? Isso certamente desemboca naquilo que nós chamamos de uma crise espiritual. E no capítulo 1, Isaías chega a dizer que Israel, ou Judá, melhor dizendo, tornou-se pior do que os animais irracionais. Porque ele diz, o boi conhece o seu dono. Mas o povo de Deus não reconhecia mais a Deus
como seu Deus. É como se tivesse tomado por uma grande ferida da cabeça aos pés. Então, é importante entender esse contexto do cenário da política externa, da política interna, da economia, da crise moral e espiritual, para entendermos esse texto. Porque agora, para agravar tudo isso, o grande rei Uzias, que governou 52 anos, acaba de morrer. E então, a pergunta é, quando a crise bate à nossa porta, quando a situação sombria acontece, para onde devemos olhar? Eu gostaria de então examinar com vocês o texto e oferecer algumas respostas. Primeiro, na hora da crise, olhe para cima e saiba que Deus reina. O grande contraste desse texto é que o trono da terra está vazio, mas o trono do céu está ocupado. O grande contraste desse texto é que há vacância no poder terreno, mas Deus nunca foi apiado do trono. O grande contraste desse texto é que quando a terra entra em crise, o céu jamais entrou em crise. Mesmo quando os homens perdem a capacidade de estar no controle da situação, Deus continua no controle da situação. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos aqui é que precisamos saber que Deus está no trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não é um trono qualquer, não é um trono terreno, não é um trono de um império, não é um trono de uma nação, não é um governo temporário, não é um governo que é colocado no trono e apiado do trono. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, que governa não uma nação, não um império, mas o universo inteiro, as nações do mundo. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Aliás, quando você vai para o livro de Apocalipse, diante do futuro que precisa se desenrolar à nossa frente, antes de Deus mostrar para o apóstolo João o que haveria de acontecer, os selos abertos, as trombetas soando, os inimigos se levantando, as taças sendo derramadas, Deus mostra, em primeiro plano, alguém no trono, com o livro da história em suas mãos. E o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vencendo para abrir o livro e os seus 7 selos. Em outras palavras, a história não está à deriva, a história está nas mãos daquele que está sentado no trono. A segunda coisa, nós precisamos saber quem é esse Deus que está no trono. E eu fico impressionado porque o que nos é mostrado não é que ele é todo poderoso, embora ele é o Senhor dos exércitos, mas a ênfase está no verso 3, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É claro que essa é uma expressão muito comum da língua hebraica. Nós chamamos isso de superênfase. Por exemplo, quando você diz que Deus é santo, você está definindo. Quando você diz que Deus é santo, santo, você está enfatizando. Mas quando você diz que Deus é santo, 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 você está colocando em grau superlativo. Em outras palavras, Ele é santo. Nesse sentido, só Ele é absolutamente santo. Ele é separado, Ele é puro, não há nele nenhuma nesga de erro, de pecado. Este é o Deus que está sentado no trono. Ele não é só soberano, não. Ele é santo, santo, santo. Ele não é só todo poderoso, não. Ele é santo, santo, santo. E talvez a maior necessidade sua e minha é de sermos confrontados com a majestade de Deus e com a santidade de Deus. Terceiro, precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a este Deus de maneira humilde. Os serafins
cobriam o rosto. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Vale destacar que isso é um símbolo das 6 asas, trazendo a ideia que se tinham 6 asas, 4 delas eram usadas para reverência, na adoração a este Deus. Se os seres mais exaltados adoram este Deus com um senso de reverência e humildade, acautelemo-nos para não nos comparecermos na presença dele de narizinho empinado, de peito estufado, com qualquer nesga de vaidade ou soberba, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ainda, esse texto nos ensina, meus irmãos, que precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e o que Deus faz. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Vemos as digitais desse Deus em cada centímetro deste universo. A glória dele, o esplendor dele, as perfeições dele, os atributos dele podem ser vistos em toda a criação de Deus. Ele não é apenas santo, ele não é apenas transcendente, ele também é imanente. Ele está presente conosco e a sua presença é notória, é indubitável. Essa é a primeira coisa que precisamos entender, para onde olhar.